Quero saudar a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Eu sou o pastor Rômulo, um bereano de verdade, e esse é o plano, é o propósito da leitura diária da Bíblia Sagrada. Nós estamos no livro do profeta Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece. Na leitura de hoje, capítulos 4, 5 e 6. Eu gostaria de chamar a sua atenção hoje para o capítulo 4, num algo bastante interessante. Lembra quando eu falei que, você vê, primeiro ponto, ele ficou mudo. Segundo ponto bastante interessante é, você tem um fogão na sua casa? Você tem um micro-ondas na sua casa? Você prepara o seu alimento num fogão, num micro-ondas? Você tem acesso a isso? Preste atenção, você já vai entender o porquê. A predição do cerco de Jerusalém, capítulo 4. Tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. E põe contra ele um cerco, e edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe ela arraiais, e põe-lhes vai-vens em redor. E tu toma uma certã de ferro, e põe no muro de ferro entre ti e a cidade. Dirige para ela o teu rosto, e assim será cercada, e cercarás isso, e servirá de sinal à casa de Israel. Tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da casa de Israel sobre ele, conforme o número dos dias que te deitares, sobre ele levarás a sua maldade. Porque eu tenho fixado os anos da sua maldade, conforme o número dos dias, 390 dias, e levarás a maldade da casa de Israel. E quando cumprires estas, tornar-se-á a deitar-se sobre o seu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. Um dia te dei por cada ano. E dirigirás o teu rosto para o cerco de Jerusalém, com o seu braço encoberto, e profetizará contra ela. Eis que eu porei sobre ti cordas, assim tu não te voltarás de um lado nem para o outro, até que cumpra os dias do teu cerco. E tu toma o trigo, e a cevada, e as favas, e lentilhas, e o milho, e a aveia, e mete-os num vaso, e faze deles pão, e come o número dos dias que te deitares sobre o teu lado, 390 dias, comerá disso, e a tua comida, que hás de comer, será de peso de 20 siclos cada dia, de tempo em tempo a comerás. Também beberá água por medida, a sexta parte de um hin, e o tempo beberás. E o que comeres será como bolo de cevada, e cozerá, e preparará, e cozinhará com o esterco que sai do homem diante dos olhos dele. Entendeu porque eu fiz a pergunta? Além de ficar deitado dos dias 390 de um dia e 40 de uma forma de um lado, e 390 de um lado e 40 de outro, com essa representatividade que nós acabamos de ler, da maldade do povo de Israel, e cada um dia, pelo dia do cativeiro lá, eu vou lá, 40 dias, um dia derei por cada ano, representando os 40 anos do deserto, da peregrinação, do lado direito. Ele teria que preparar o seu alimento, a sua comida, em fezes humanas. Você conseguiu entender? Versículo 12 do capítulo 4. E o que comeres serão bolos de cevada, e o cozerás com esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Mas aí chegou o limite do profeta. Olha o posicionamento do profeta. E disse o Senhor: assim cozerão os filhos de Israel o seu pão, imundo, entre as nações, para onde serão lançados. Então eu disse, olha o profeta, Senhor, eis que a minha alma não foi contaminada, porque nunca comi coisa morta, nem despedaçada, desde a minha mocidade até agora, nem carne abominável em torno da minha boca. E aí versículo 15, então vem a resposta do Senhor. Então me disse o Senhor: vê que tenho dado esterco de vaca em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Ou seja, tirou da fezes humana, mas foi sobre fezes de animais. Você sabe que fezes pega fogo. Já pensou?
Tá vendo aí? Primeiro fica mudo, agora tem que deitar 390 dias de um lado, 40 dias do outro, com representatividade, profetizar, e aí vai fazer alimentação sobre fezes. Teria coragem? Então esse profeta, ele passa por muitas e muitas provações, por muitos e muitos desafios, que certamente nós, digo nós, seremos reprovados, sem sombra de dúvida. Então me disse o filho do homem: eis que eu torno instável o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso e com desgosto, e a água beberão por medida e com espanto, para que o pão e a água lhes faltem, e se espantem uns aos outros, e se consumam nas suas maldades. Capítulo 5. E tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada como navalha de barbeiro, e a tomarás, e as farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba. Então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. A terça parte queimará no fogo, no meio da cidade, quando se cumprir os dias do cerco. Então tomarás a outra parte e ferirás como uma espada ao redor dela, e a outra terça parte esperarás ao vento, porque desembaiarei a espada atrás deles. Também tomará deles um pequeno número e atá-lo-ás às bordas do seu vestido. Olha para você ver. Agora tem que raspar a cabeça e a barba, e fazer exatamente o que Deus estava cumprindo. Lembrando que aquilo, naquela época, nessa cultura, a barba, o cabelo, era a honra do profeta. Entendeu? Você vê, era extremamente proibido. O profeta, né, tinha barba, deixava a barba crescer. Hoje em dia, se os ministérios é proibido ter barba. Totalmente ao contrário, fora dos padrões bíblicos, né? Você for analisar. Ah, não pode ter. É mais fácil o proibido cortar, biblicamente falando, do que deixar crescer. Mas perceba que tudo isso que Ezequiel está passando e vivendo é para transmitir uma mensagem de uma forma que o povo causasse estranheza e espanto. Mas como um homem de Deus, como um profeta, como um sacerdote, agir dessa maneira, para ver se o povo despertava. E ainda assim, a dureza do coração do povo era tremenda. Meu Deus, quanta realidade com nossos tempos atuais, né? Quanta similaridade. Olha agora que ele fala, ó: ainda desses tomarás alguns e os lançarás no meio do fogo, e os queimarás no fogo, e dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações, das terras que estão ao redor dela. Ela, porém, mudou em impiedade os meus juízos, mais do que as nações, e os meus estatutos, mais do que as terras que estão em redor dela, porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus preceitos. Você vê, eles rejeitaram. Desde antes do cativeiro e agora também no cativeiro, o povo insistia, persistia em desobedecer. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: porque multiplicaste as vossas maldades, mais do que as nações que estão ao redor de vós, nos meus estatutos não andastes, nem fizestes meus juízos, nem ainda procedeste segundo o juízo das nações que estão ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Jeová: eis que assim estou contra ti, executarei juízos no meio de ti aos olhos das nações, e farei de ti o que nunca fiz e que jamais farei por causa de todas as suas abominações. Portanto, os pais comerão seus filhos no meio de ti, e os filhos comerão seus pais, e executarei de ti os juízos, e espalharei todos os remanescentes a todos os ventos. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Jeová, pois que profanaste o meu santuário com todas as suas coisas detestáveis e com todas as suas abominações, também eu te diminuirei, e o meu olho não te perdoará, nem também terei piedade de uma terça parte de ti, morrerá de peste e se consumirá a fome no meio de ti, e outra parte cairá a espada em redor de ti, e outra terça parte espalharei pelos ventos. Você entendeu agora o propósito do cabelo que ele fez, terça parte? Olha aqui agora, ele está explicando aquele ato simbólico. Uma terça parte você faz isso, uma terça parte você faz isso, outra terça parte você lança o vento, você lança o fogo, e outra espada. Por quê? Ele está explicando aqui, ó. Uma terça parte morrerá pela peste,
e consumirá da fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada. Outra terça parte espalharei todos os ventos, e a espada desembairei atrás deles. Ele se tornou a própria mensagem. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu sou o Senhor, que tenho falado no zelo, quando cumprir neles o meu furor. E te porei em assolação, como opróbrio entre as nações que estão em redor de ti, aos olhos de todos que passarem. E o opróbrio e a infâmia servirão de instrução e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar de ti os juízos com ira, com furor. Em furiosos castigos, eu, o Senhor, farei. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição, as quais eu mandarei para vos destruir. Então aumentareis a fome sobre vós e tornarei instável o sustento do pão. Enviarei sobre vós fome, mas bestas que desfilharão, e peste e sangue passarão por ti, e trareis a espada sobre ti. Eu, o Senhor, o falei. Olha para você ver. Então, o povo realmente era muito... Por isso que ele fala, casa rebelde são. É nos dias atuais. Você está vendo aí o que aconteceu no Paraná? Recentemente, você vê, raríssimas vezes nós vemos eventos como esse aqui no nosso país. Será que você não entende isso? Você viu algum tempo atrás, já passou, né? O tempo passa rápido lá, o rompimento das barragens, a destruição de cidades inteiras, como lá foi a situação de Mariana, né? E tantas outras aí que nós vemos os acontecimentos, os fatos. Isso são sinais, meus irmãos, para ver se o povo desperta. Mas o povo está cada vez mais que nem na época de Noé. Casavam-se e davam-se em casamentos. A última estatística que eu vi, numa pesquisa, antes de ministrar um encontro, foi que o número de união estáveis de pessoas do mesmo sexo passou de 58 mil para 408 mil. Eu não estou dizendo de união, casamento, estou falando de união estável. Contratar em casamento, vai lá no cartório, lavra lá um documento e esse documento passa a valer como se fosse uma união. Olha, você vê, e a luz da palavra é totalmente fora. Eu falo como cristão, tá? Perceba que não há nenhum tipo de homofobia, nada disso, que as pessoas querem taxar. Eu sou cristão, então para mim o casamento ele é heterossexual, ele é monogâmico entre um homem e uma mulher. Eu sou cristão, isso é o que eu defendo. Ah, mas você é contra a união do mesmo sexo? Sou. Eu sou porque a Bíblia, qual é o meu livro de fé, regra e prática, me direciona a isso. Entendeu? Deus fez Adão e Eva. Não fez Adão e Ivo. Ele não fez Eva e Ivani. Fez duas mulheres ou dois homens. Ele fez homem e mulher. E a ordem é bem clara. Eu vou fundamentar para que eu não seja mal interpretado. Vamos lá. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea, está na Bíblia, o criou. Deus os abençoou e Deus disse-lhes, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor, não é bom que o homem seja só, far-lhe uma disjuntora que lhe seja como adiante dele. Entende? Então quer dizer, o padrão bíblico de um casamento, ele é monogâmico, ele é heterossexual, com pessoas de sexo oposto entre um homem e uma mulher. Entende? Então, quer dizer, o que eu estou passando aqui dentro, trazendo para a nossa realidade, isso é abominável aos olhos do Senhor. Por mais que a pessoa possa chamar a gente de retrógrado, de preconceituoso, de homofóbico, que vai subindo e vai descendo, não importa. Eles não têm o posicionamento deles. E os cristofóbicos, que se levantam e se opõem a nós? Então, eu me posiciono, porque no Salmo 40, vamos lá, a minha base é a Bíblia, e eu tenho que me posicionar com os meus padrões e meus princípios. Coloca duas mulheres ou dois homens numa ilha. Passando o tempo, eles vão morrer. Agora coloca um homem e uma mulher, vai frutificar e vai povoar. Capítulo 4 dos Salmos, olha aqui, ó, Salmo 40, salmista Davi, ele vai dizer o seguinte, ó, Salmo 4, 44. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, você não aprovo.
Eu amo a lésbica, mas eu abomino a prática do lesbianismo. É bem diferente. Eu amo o homossexual, mas eu abomino, eu refuto biblicamente a prática do homossexualismo. É isso que eu estou dizendo. E aí eu vou estender. Eu amo o traficante, eu amo o assaltante, eu amo o estuprador, eu amo o pedófilo, eu amo o terrorista. O que eu abomino? A prática do assalto, a prática do tráfico, a prática do estupro, a prática da pedofilia e a prática do terrorismo. Não é só numa classe, é num geral. Eu amo o viciado, mas eu abomino a prática do vício. Esse é o papel. Nós somos chamados de cristãos, mas na realidade nós somos o quê? Isso é ser protestante. É o protestantismo em ação. É você protestar, é você refutar a prática pecaminosa deliberadamente do pecado. E aqui era isso que estava acontecendo, deliberadamente. É o que está acontecendo no cenário atual. E o povo não despertava. E parece mentira, parece brincadeira, mas não é. É igual no cenário atual. Parece mentira, parece brincadeira, mas não é. Muitos estão brincando, muitos nem acreditam que Jesus vai voltar. Mas, quando ele voltar, ou mesmo que ele não volte a um tempo da nossa geração, e nós descemos a cova fria, cumprimos a nossa missão nessa baixa terra, quando chegar o momento de prestação de contas, aí ali naquele momento será tarde demais. Por que que eu não dei ouvido? Eles vão falar. Por que que eu não acreditei? Minha mãe era crente. Meu irmão era crente. Eu tive um namorado crente, eu tive uma namorada crente. Meu noivo era crente, minha noiva era crente. Minha ex-esposa era crente, meu ex-marido era crente. Aí vai ser tarde demais. Aí vai ser tarde demais. Então aqui em vida, lembra que eu falei para você escrever? Os sábios inteligentes, os inteligentes aprendem com os próprios erros, e o sábio aprende, além de aprender com os próprios erros, aprende também com os erros dos outros. Nós precisamos aprender com os erros aqui. E os erros deles foram, tá aqui, ó, tá claro, abominável. Ou você acha que tem sido diferente hoje? A abominação diante do Senhor. O nosso pecado, o texto bíblico fala que ele cheira mal às narinas do Senhor, como um fedor. E aqui era o que estava acontecendo com esse povo. Capítulo 6, para a gente concluir a leitura de hoje. Profecia contra os montes de Israel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. E dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: os montes, os outeiros, os ribeiros, os vales, que eu sim, eu trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos, porque lá no monte estavam os postes ídolos, lá no monte estavam os altares de idolatria, a Baal, a Azera, a Marduque, a Quemos, a Moloque, e serão assolados os vossos altares, quebradas as vossas imagens do sol, e derribarei os vossos, e transpassados, disse, diante dos seus ídolos. Derribarei os vossos transpassados diante dos vossos ídolos. Porei os cadáveres dos filhos de Israel diante dos seus ídolos. E espalharei todos os vossos ossos em redor dos vossos altares. Todos os vossos lugares habitáveis, as cidades serão destruídas, e os altos assolados, para que os vossos altares sejam destruídos e assolados, e os vossos ídolos se quebrem e cessem, as vossas imagens do sol sejam cortadas e desfeitas as vossas obras, e os transpassados cairão no meio de vós, para que saibais que eu sou o Senhor. Mas deixarei um resto, para que haja alguns que escapem da espada entre as nações, quando fordes espalhados pelas terras. Então se lembrarão de mim os que de vós escaparem entre as nações, para onde forem levados em cativeiro, porquanto me quebrantarei por causa do seu coração corrompido, que se desviou de mim, por causa dos seus olhos, que se andaram corrompendo após os seus ídolos, e terão nojo de si mesmo, por causa das maldades que fizeram contra todas as suas abominações, e saberão que eu, o Senhor, não disse em vão que lhes faria este mal. Assim diz o Senhor Jeová: bate com a mão, bate com o teu pé e dize: por todas as abominações das maldades da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. O que estiver longe morrerá de peste, o que estiver perto cairá a espada, o que ficar de resto cercado morrerá de fome, e cumprirei o meu furor contra eles. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando estiver
os seus transpassados no meio dos seus ídolos, em redor dos seus altares, e em todo o outeiro alto, e em todos os cumes dos montes, debaixo de toda árvore verde, e debaixo de todo o carvalho espesso, no lugar onde ofereciam o suave perfume a todos os seus ídolos. Estenderei a minha mão sobre eles e farei terra assolada, e mais assolada do que o deserto da banda de Dibla, em todas as suas habitações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, se Deus é o mesmo, se Deus é justo, se Deus é santo e requer de nós padrão de santidade, se a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus ele sente ciúmes, que nós somos sacerdócio real, povo peculiar, nação exclusiva do Senhor, como é que você acha ele vendo a pessoa se prostituir espiritualmente, atribuindo a amuletos, a pulseiras, colocando fitinha, a confiança no copo d'água e tantas outras? Você está tirando a primazia de Deus da sua vida e na sua vida. Isso também é uma idolatria. Não só uma imagem de escultura. Um carro, a casa, o trabalho, o dinheiro, tudo isso pode configurar como uma idolatria. Tem uma egolatria. O ego dela, ela se idolatra a si próprio. Mariolatria, idolatria, entende? Então são vários tipos de situações que acabam causando a abominação do Senhor. Por isso que nós temos que meditar. Por isso que Jesus fala em Mateus 22, 29 para os saduceus: olha, errais, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E para quem ele está falando isso? Para os religiosos. É por isso que ele fala para os fariseus em João 5, 24: examinai as Escrituras, porque julgai, porque cuidais ter nelas palavras de vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. É por isso que ele fala aqui em Lucas, olha que ele fala em Lucas quando as pessoas querem enaltecer a Maria: olha o peito que você mamou e tal, eles estão querendo enaltecer. Olha o que ele fala, Lucas 11, eu lembrei aqui agora desse versículo, eu achei interessante, 11, 28. Vamos ler o 27 para você entender. E aconteceu que, dizendo essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que tu mamaste. Falando sobre Maria, sobre a mariolatria. Olha a resposta dele no versículo 28. Mas ele disse, ele Jesus: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, olha o que ele fala, 1:3. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Então as pessoas têm cada vez mais se distanciado da palavra, do mapa, do guia, da bússola, do GPS que nos conduz ao caminho da retidão, da obediência, da santidade, salvação e vida eterna. E o preço vai ser altíssimo, porque ele não mudou. O padrão de santidade continua sendo o mesmo, embora nós completamos aí 508 anos, salvo engano, 508 anos da Reforma Protestante, agora em 31 de outubro, a porta foi reformada, não, a porta continua sendo estreita. A Reforma Protestante foi contra acerca das indulgências e acerca da tolerância religiosa da época. E é aí que nasce o protestantismo, entendeu? Então, que nós possamos, irmão, seguir o exemplo de Ezequiel. Vai lembrando aí, ficou mudo, teve que cortar cabelo, teve que cortar a barba, teve que preparar comida sobre fezes de animais. Vai vendo aí, teve que deitar 390 dias de um lado, 40 dias do outro com sentido simbólico, teve que profetizar para ver se o povo despertava. E ainda assim, o povo não despertou. É muito triste, mas é verdadeiro. Só que em tudo isso, sempre há os remanescentes. Você vê que Deus sempre fala assim, não vou preservar uma classe, o resto, ele chama o resto, para que possa dar continuidade, que possam se arrepender verdadeiramente dos seus maus caminhos e voltar ao caminho da obediência, da santidade e da retidão. Essa foi a leitura de hoje. Eu sou o pastor Rômulo Mediano de Verdade, e que o Espírito Santo de Deus continue nos ajudando, nos fortalecendo, nos capacitando até o final. Paz do Senhor.